Vamos abrir a palavra do nosso Deus lá em Gênesis, capítulo 1. Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, tá? Gênesis 1, nossa exposição hoje será no versículo 2, tá bom? Mas leremos o versículo 1 juntamente com o versículo 2. É a continuidade de nossa exposição anterior. Diz assim a santa e inerrante palavra de Deus: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Vamos orar, meus irmãos. Bom e gracioso Deus, tenha misericórdia de nós. Nos ensina, ó Deus, a ouvirmos a Tua voz e a colocarmos em prática. Nos ajuda, ó Deus Santo, a vivermos os princípios que serão extraídos aqui de Tua palavra. Acalma o nosso coração, nos faça entender a Tua palavra, é o que nós suplicamos. No nome santo de Cristo Jesus. Amém. Meus amados irmãos, uma das nossas grandes dificuldades, enquanto cristãos, é extrairmos lições das Sagradas Escrituras para a nossa vida prática, especialmente de textos que parecem não ter algum tipo de aplicação prática para nós. Por causa disso, nós intentamos nessa série de exposições em Gênesis expor a doutrina bíblica aqui de Gênesis e ao mesmo tempo tirar lições para nós. E uma das coisas que eu tenho feito, eu peço que vocês atentem, é escrito para uso devocional um texto no boletim em cada exposição. Um texto que está relacionado com a exposição anterior. E aí esse texto é uma aplicação de uma das partes da doutrina tirada ali daquela exposição, tá bom? E aí no boletim deste domingo nós temos aí uma aplicação do nosso entendimento do que significa no princípio, ok? Hoje é nossa segunda exposição aqui em Gênesis. E a segunda parte da exposição do versículo 1 ao versículo 2. Por isso, só um minutinho aqui até consertar o som direito, irmãos. Oi. Dito isso então, versículo 2 nos diz: a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Antes de mais nada, meus queridos irmãos, é preciso salientar que o livro de Gênesis, dentre os seus muitos propósitos particulares, tem dois propósitos que nos acompanharão em nossa série de exposições. O primeiro é o propósito apologético. Nós vemos o livro de Gênesis sendo escrito também para estabelecer a fé verdadeira, alimentar a fé verdadeira no coração dos servos de Deus e também, obviamente, desfazer os sofismas, os erros e os maus pensamentos que havia no mundo da época e também para nós hoje. O segundo, e sobretudo o segundo propósito, é que ele é redentivo. O propósito de nossa exposição e do próprio livro de Gênesis é de fato anunciar a salvação por meio de Cristo Jesus, a preservação da semente da mulher no decorrer da história, do povo de Deus, até o ponto, obviamente, aí continuado pelos demais livros do cânon sagrado, onde chega a plenitude dos tempos e o nosso Senhor Jesus Cristo, o Deus Filho, o Verbo, ele se encarna.
são esses dois aspectos, apologético e redentivo. O tempo todo terei essas duas ênfases, ok? Então, o livro de Gênesis, em primeiro lugar, ele é apologético por natureza. Isso é importante porque alguns, no afã de conectar Gênesis com outras cosmogonias. O que é cosmogonia? É toda e qualquer tipo ou tentativa de tentar explicar a origem do universo, ok? É a composição dessas duas expressões, cosmo e genes, né, de onde vem cosmogonias. Então, alguns, no afã de conectar Gênesis com as cosmogonias babilônicas ou sumérias, como nós vimos, até conectam os jogos de palavras que não existem, né? Como, por exemplo, a palavra Terron, aqui no versículo 2, que significa abismo. Alguns conectam isso com Tiamê, que é a deusa lá suméria e babilônica, ok? E alguns, para que sua argumentação tenha força, né, até falam que Gênesis tinha um caráter apologético. Entretanto, muitas pessoas que consideram que tinha esse caráter apologético, nega que Gênesis possa ser usado para refutar cosmogonias atuais, modernas. Entre elas, que foi o que apontei semana anterior, que eu expus, né, que é o livro de Gênesis, ele serve sim para refutar, ou para que os cristãos não abracem o mito do Big Bang. E os mesmos que dizem Gênesis tinha um caráter apologético, nega que Gênesis sirva para refutar o Big Bang, mesmo que aqueles que sustentem o mito do Big Bang se coloque contra a literalidade de Gênesis capítulo 1, se coloque contra alguns pressupostos básicos, tradicionais e confessionais em torno da criação do mundo. Você já deve ter se deparado com algum tipo de publicação escrita da seguinte maneira: Gênesis não foi escrito para refutar o Big Bang. E o embasamento para isso é super fraco, diga-se de passagem, e não poderia ser diferente. O argumento é que o público a quem Moisés escreveu não tinha o Big Bang em seu horizonte e nem estavam preocupados com o debate entre criacionismo e evolucionismo, que o objetivo era redefinir o imaginário dos hebreus, livrando-os do paganismo no qual eles estavam imersos. Isso é parcialmente verdadeiro. E parece que alguns tentam meio que lacrar, pois declaram que Gênesis não foi escrito para refutar o Big Bang. Isso desperta curiosidade para algo grandioso. Escreve o que poderia ser escrito inclusive com outro título, mas esse título chama atenção. É óbvio que o público original a quem Gênesis foi escrito não estava preocupado com o debate evolucionismo e criacionismo, especialmente porque essas nomenclaturas são modernas e o mito do Big Bang ainda não havia sido inventado. No entanto, já havia o germe do evolucionismo vagueando no mundo da época. Muitos filósofos antigos já falavam do mundo evoluindo a partir de elementos primordiais. E os babilônicos tinham uma cosmogonia idólatra, então Gênesis foi escrito para refutar a cosmogonia babilônica, assim como outras que tirasse Deus do centro. Dizer que Gênesis só teria como propósito refutar o paganismo que circundava os hebreus é rebaixar o uso de Gênesis e de toda a Escritura. Não ignoramos que Moisés teve um público original, assim como cada livro da Sagrada Escritura teve. Entretanto, cada livro, e isso inclui Gênesis, foi escrito para o uso do povo de Deus em todas as épocas e para refutar as heresias e os mitos de cada época. E isso nós afirmamos com base nos seguintes pressupostos que fluem da própria Escritura. Em primeiro lugar, a Escritura diz que temos que levar todo pensamento cativo a Cristo. Qualquer pensamento ou ideologia que negue princípios bíblicos básicos deve ser confrontados pelo ensino de Cristo. Segundo, a Escritura nos chama da razão, da nossa esperança e da nossa fé. A Escritura nos chama, sim, para a apologia, para a apologética. E mais, Judas, versículo 3, vai dizer que nós devemos batalhar diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. A cosmogonia bíblica que nos foi entregue precisa ser sustentada e precisa ser defendida. Em quarto lugar, a Escritura diz que tudo que foi escrito para o nosso ensino, consolo e educação na justiça foi escrito.
Romanos 15:4. 2 Timóteo 3:16. Ademais, a Escritura nos chama a julgar tudo pelas Sagradas Escrituras. Ora, o livro de Gênesis tem o propósito de anunciar o descendente da mulher que seria o redentor de seu povo, e ao mesmo tempo mostrar como a semente santa estava sendo providencialmente preservada para revelar-se na plenitude dos tempos. O relato original da criação e todo o seu desenvolvimento precisa ser mantido por nós, em todos os seus termos. E sim, por causa deste caráter do livro de Gênesis e o caráter apologético não só de Gênesis, mas de todas as Sagradas Escrituras, nós precisamos dizer e reafirmar que o livro de Gênesis refuta a cosmogonia dos hebreus e serve também para refutar cosmogonias modernas, entre elas o próprio Big Bang. Entretanto, o livro de Gênesis é sobretudo acerca de Cristo, é sobre Cristo do início ao fim. Tendo isso em mente, nossa exposição, ou as nossas exposições, procurará elucidar, demonstrar e aplicar a obra de Cristo às nossas lutas diárias, à nossa vida. Porque o propósito é mostrar que o mundo que foi criado lá em Gênesis 1, ele tem um rei, ele tem um senhor, e esse rei tem um povo, e nós fazemos parte desse povo. Gênesis é para anunciar a redenção do grande rei do universo e a relação desse rei com o seu povo. Dito isso, então, meus queridos irmãos, nós iremos dividir o livro, a nossa exposição em Gênesis, em duas partes aqui no versículo 2. A primeira parte é que o versículo 2 ele tem como objetivo um foco aqui mais específico, mostrar que o nosso Deus ele trouxe tudo à existência em duas etapas. E o versículo 2 foca especialmente naquela etapa que nós chamamos de criação primária, ok? E nós usamos essa expressão criação primária porque Deus posteriormente, a partir do versículo 3, ele vai trazer à luz o restante de sua criação, fazendo uso da criação existente. Embora é bem verdade que ele traga elementos novos também, como por exemplo o espírito, o fôlego de vida dado ao homem. Então a primeira etapa falaremos desta criação primária como demonstrada aqui. E depois nós falaremos acerca do espírito criador, que é outra ênfase dada no versículo 2. Dito isso, o que é criação secundária e primária? Criação primária nada mais é do que todo o material básico sobre o qual Deus continuaria a sua obra criadora no Hexameron, nos 6 dias da criação. A criação primária serviria como a causa secundária do agir de Deus. Isso aí já é outra conversa lá dos decretos, causa primária, secundária. Mas quando nós falamos acerca disso, nós falamos que Deus é a causa primária de todas as coisas, entretanto ele usa causas secundárias e até terciárias para alcançar o seu objetivo. Deste modo, essa criação primordial aqui do versículo 2, essa criação informe, vazia e com trevas sobre a face do abismo, constituía a criação primária que seria usada pelo Senhor para trazer a lume o restante de sua obra criadora nos 6 dias da criação. Ok? Como é que nós deduzimos isso? É evidente. Veja, nós veremos nos versos posteriores Deus dando forma a essa criação, separando porção seca, firmamento, águas. Nós vemos Deus preenchendo essa criação, e tudo isso ele faz a partir do material básico criado. Ou como vai dizer lá o apóstolo Paulo no Novo Testamento, Deus trouxe o universo a partir das coisas que não aparecem. Ou seja, nós vemos isso e veremos isso em nossas exposições. Deus trazendo à existência animais, a relva e etc e tal, por meio de coisas que não aparecem, mas que já estavam ali naquela criação primária. Acerca dessa criação primária, o que é que nós precisamos aprender a partir do versículo 2? O versículo 2 traz algumas palavras que têm sido motivo de confusão
para muitos. O versículo 2 diz que a terra, primeiro, vocês se lembram, né? O versículo 1 diz que Deus criou os céus e a terra. E céus e a terra são termos que são usados como se fosse uma sinédoque para todo o universo, se referindo a todo o universo. Entretanto, no versículo 2, há um uso distinto da palavra terra, agora mais focado ao planeta Terra, ao lugar da habitação do homem e de todo o habitat natural dele. E aí então é como se Gênesis desse um foco na Terra, o planeta, dizendo que o planeta estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. Veja, essa nomenclatura ela é interessante, eu peço a atenção dos irmãos, tá bom? Essa expressão ela é interessante por quê? Porque ela tem fomentado vários tipos de confusão interpretativa. Por exemplo, algumas pessoas olham para essas expressões sem forma e vazia, né? E traduzem como se fosse um caos que havia sido causado por algum tipo de destruição antes da criação, conforme narrada nos versículos 3 em diante. A ideia é o seguinte: Deus criou os céus e a terra, tudo perfeitamente, e aí então houve uma destruição cósmica, de proporção cósmica, e aí o versículo 2 narra como era que a terra estava. E alguns vão deduzir daí, e até usando o texto de Jeremias 4:23 para dar algum tipo de suporte, onde Deus mostra como penalidade sobre Israel tornar a terra de Israel assolada, sem forma e vazia. E aí muitos, a partir daí, concluem: houve a queda de Satanás aqui, e essa queda foi de uma proporção cósmica. E o mundo, então, criado originalmente belo e bom, estava em ruína. E o que Deus fez a partir do versículo 3? Deu ordem ao mundo caótico. O pessoal sugere isso a partir de uma má interpretação etimológica da expressão tohu vabohu, que significa sem forma e vazia. E daí eles concluem tudo isso. No versículo 2 você olha, você não consegue ver toda essa epopeia. Mas a inteligência humana, ela é muito criativa, né? Então se criaram toda essa teoria a partir daí. Bem, vocês não deveriam se espantar. Já tem teorias de que Satanás, por exemplo, era regente de coral no céu, né? Eu já tentei ler as Sagradas Escrituras para descobrir isso. Então, obviamente, não é de se espantar que muitos deduzam uma queda de proporções cósmicas a partir do versículo 2. Ok? Entretanto, tudo isso é falacioso. Por quê? Porque a narrativa da criação tem como objetivo aqui descrever a criação. Em outro momento haverá a narrativa da queda. O foco aqui é a criação, do versículo 1 e do versículo 3. Seria totalmente na contramão ter um intervalo para falar de maneira tão vaga sobre uma suposta destruição, uma queda angelical. Ademais, deduzir a queda de Satanás a partir do verso 2 é construir uma estrutura teológica complexa a partir do silêncio do texto. É deduzir o que o texto nem fala e nem se propõe a falar. Terceiro lugar, o verso 2 se encaixa perfeitamente com o que vem a seguir. O foco do autor no planeta Terra é intencional e tem como parâmetro mostrar que a Terra sem forma e vazia teria o quê? Teria uma forma. Por isso os versos delimitando os espaços do firmamento, do oceano e fazendo aparecer a porção seca. Então, quando diz que a terra ela estava sem forma, o que o texto está dizendo é que a terra foi criada numa condição primordial para ser modelada, para ganhar forma. A ideia de dizer que estava sem forma não é que houve uma destruição. A ideia é dizer: haverá algo a ser feito com essa porção informe. Então esse é o propósito. Segundo, a expressão vazia também tem um sentido, se conecta perfeitamente com o que vai ser dito posteriormente. É dito que a terra era vazia
E o objetivo era dizer que a terra foi criada para ser preenchida com beleza e com vida e propósito. E é exatamente o que vai acontecer posteriormente. De certo modo, isso lembra a própria criação do homem. O homem feito o pó da terra, como a própria criação, como a própria terra. Claramente ali uma espécie de estátua pronta para ser preenchida com vida, com sangue, com propósito, com sentimentos, intelecto e volição. A terra foi criada primordialmente assim, vazia, para posteriormente ser preenchida. Ademais, uma maneira de entender o sem forma e vazia é lembrar também que se nós tirássemos tudo que está no versículo 3 em diante do que há na terra, se você ler Gênesis 3 até o versículo 31, a narrativa da criação, tire tudo que está lá, o que vai acontecer? A terra ficará sem forma e vazia. Há uma relação aqui de causalidade e de efeito, há um propósito. A Escritura, quando diz que a terra estava sem forma e vazia, ela está dizendo isso para mostrar o que Deus vai fazer posteriormente. É um outro modo de dizer, Deus criou primeiro a terra informe e vazia, para depois modelá-la e preenchê-la. Ok? Ademais, o texto também diz que havia trevas sobre a face do abismo. Isso é interessante, porque de um certo modo, nós entendemos que a terra foi criada numa condição de ser modelada e preenchida. É como se fosse um edifício que recebeu a primeira mão de obra e posteriormente viria o acabamento e a mobília. Entretanto, é dito também que havia trevas sobre o abismo. Como assim trevas? Eu não quero entrar aqui numa loquacidade frívola, trabalhando sobre o que significava as trevas, num mundo onde não havia queda. Mas aqui trevas você deve compreender no sentido mais natural possível, de ausência de luz. E o abismo aqui deve ser entendido como um oceano profundo, porque é o significado da expressão terron. Terron não foi escrito para mostrar agora o Espírito Santo dominando a deusa Tiamé. Você pode até fazer a aplicação desse tipo, mas esse não é o propósito. O propósito é mostrar que de fato houve um oceano primordial, um abismo primordial, que ele era habitado nada mais, nada menos do que por escuridão. E isso significa o quê? Se o vazio apontava para o preenchimento que a terra teria depois, se sem forma apontava para a terra sendo modelada, lembra lá? Apareça a porção seca, faça distinção entre as águas do firmamento e abaixo do firmamento. Se a terra sem forma apontava para isso, se a terra vazia apontava para o preenchimento de vida nela, então a terra com trevas apontava para o quê? Para ser iluminada, para a luz. Este é o propósito. Se eu olho para o versículo 2, como Deus mostrando o que aconteceria posteriormente, então essa é a conclusão lógica e necessária. A terra vazia, sem forma e sem luz, seria preenchida, seria modelada, preenchida e iluminada. Ok? Esse é o ponto. Moisés quer que encaremos a face do abismo tomado de trevas. Deus criou nosso mundo sem iluminação, mas para ser iluminado. E o Espírito Santo presente ali aponta para esse fato. Ok? Aponta para esse fato. Enfim, de todo modo, não faz sentido algum falar de um caos primordial, como se essas expressões do versículo 2 apontassem para um mundo destruído. É o contrário. A terra sem forma, vazia e com trevas é a terra criada por Deus. Ela já é bela o suficiente. Se você visse Deus criando a terra deste modo, do nada, você seria tomado por plena admiração. Então não é que faltava beleza. Ela não ainda havia sido, a criação ainda não havia sido completada. Ok? Então, do ponto de vista criacional, a terra em sua condição ainda informe já era muito bela. Havia sido criada do nada pelo poder de Deus. Ela só é chamada assim, eu insisto em repetir, para que isto ecoe nas nossas memórias.
ela só é criada desta forma para que nos lembremos do que Deus fará com ela. Que inclusive, quando nós aprendemos sobre a imagem de Deus no homem, quando ele dá a ordem para o homem dominar a criação e para ele sujeitá-la, o homem fará algo que espelhará o que o próprio Deus fez. O homem não cria do nada, mas ele sujeita a criação e ele preenche a criação. Por isso Deus dá a ordem para ele também o quê? Multiplicar. Mas haverá tempo para tratarmos com mais detalhe acerca disso. Mas ela só é chamada de sem forma e vazia, do ponto de vista daquele que haveria de modelá-la, preenchê-la e iluminá-la. Ok? Dito isso, vamos para a segunda parte do nosso versículo. É dito que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Essa declaração ela é fantástica, porque ela nos lembra a distinção do Criador e de sua criação. Aqui nós fugimos de qualquer tipo de panteísmo que confunde o Criador e a criação. Veja, nós vemos Deus trazendo tudo do nada, ele é diferente da matéria que ele criou, ou seja, ele é distinto, mas agora vemos o seu Espírito sobre a criação. A criação é uma obra trinitária. Sim, algumas pessoas tentam negar isso, dizendo que nós não podemos deduzir de Gênesis 1 a teologia da Trindade. Inclusive, quando a gente diz que lá nos versículos 26 e 28, quando Deus diz assim, façamos o homem à nossa imagem, alguns lhe recriminariam se você falasse, está vendo? Vemos uma pluralidade em Deus, aqui aponta para a doutrina da Trindade. Eles iam dizer, não, a doutrina da Trindade só é revelada posteriormente. Não há nenhum propósito de mostrar a Trindade aqui. Mas veja, a Trindade está aqui, muito claramente. Muito claramente. Alguns teólogos bíblicos vacilam feio aqui. Isso acontece porque eles não usam o que nós chamamos de analogia da fé. Interpretar a Escritura com a Escritura. Afirmam que trazer o que o Novo Testamento diz sobre esse texto é um uso anacrônico. Mas eu pergunto, quem foi que inspirou as Sagradas Escrituras? Não foi o Espírito Santo? Então a Bíblia não foi soprada pelo Espírito de Deus? E a mente do Espírito não é uma só? E não é certo que se ele explicou um fato que ele declarou num lugar e ele explicou no outro, eu não deveria pegar essa explicação e aplicar no fato declarado? Por certo que sim. Ora, se posteriormente nós sabemos que a criação é uma obra trinitária, como é que eu posso olhar para Gênesis 1 e não ver a Trindade ali? Se eu leio João capítulo 1 e lá está sendo dito que no princípio era o verbo, né? E o verbo estava com Deus e era Deus. O verbo se fez carne, que tudo foi feito por intermédio dele. E sem ele nada do que foi feito se fez. Quando eu vou para Gênesis 1 e eu vejo ali o que a gente chama do fiat divino, a voz de comando, trazendo tudo à existência, haja luz. Eu não posso olhar para essa declaração e não ver Cristo ali, ou não contemplar Cristo ali. Por quê? Porque a Escritura me mostra que Cristo estava criando todas as coisas, ou que tudo foi criado por meio dele. Então não é anacronismo. Se eu vou para o Salmo 104, e esse salmo é lindíssimo, e veja, eu peço que você abra o Salmo 104, e que alguém tenha misericórdia de mim com um copinho d'água, porque minha garganta hoje está seca. Salmo 104, 30. Veja, o louvor ao Deus Criador. Do versículo 21 nós lemos, a partir do versículo 21 do Salmo 104. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol eles se recolhem e se acomodam nos seus covis. Sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras. Todas com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas. Eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem conta, animais pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e o monstro marinho, palavra que é Leviatã, que formaste para nele folgar todos que esperam de ti. Todos esperam de ti que lhes dê de comer a seu tempo. Se lhes dás, ele o recolhe. Se abres a mão, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhe cortas a respiração,
morrem e voltam ao seu pó. O que diz o versículo 30? Envias o teu espírito. E o que acontece? Eles são criados. E assim renovas a face da terra. Veja, se Cristo é o verbo da criação e a pessoa do Espírito Santo é o poder que trouxe tudo à existência, então nós temos a Trindade Santíssima revelada na criação. E aqui de uma maneira bem explícita, o Espírito do Senhor está pairando sobre as águas. A ideia de pairar é a ideia de voar como uma águia. Já viu uma águia quando ela vai tentar pegar algum tipo de animal que ela está voando, ou mesmo de peixe, acho que é a águia que pega peixe também, que ela abre aquelas asas sobre as águas. Essa é a ideia aqui do Espírito Santo. Ele está pairando sobre as águas. Isso é um indicativo da presença ativa de Deus no processo da criação. Isso é o pré-anúncio da ação do Espírito Santo em toda a criação e posteriormente na Escritura e na vida do crente. Inclusive tem algo bem curioso aqui, bem interessante. Quando Deus destruiu o mundo pela primeira vez, e não foi no versículo 2, foi lá no dilúvio. Num dilúvio que foi universal e não parcial. Veremos isso em momento oportuno. E quando o planeta estava mais uma vez tomado de água, é dito lá em Gênesis 8:1 que Deus soprou sobre as águas para que elas baixassem. Então Deus deu o seu sopro sobre as águas para que elas baixassem. E Deus mandou 2 pássaros, lembra? Um corvo e depois uma pomba. E aí essa pomba é que traz o que? A notícia de vida, né? Da relva florescendo e da terra seca parecendo. Percebe que há uma semelhança com o relato aqui original da criação? E atente para isso: água, pássaro, vento. Vento é sinônimo do Espírito. Inclusive há pessoas perturbadas que leem aqui dizendo que não é o Espírito que pairava sobre as águas, era apenas um vento. Ok? Então nós temos água, pássaro, Espírito, vento aqui e lá em Gênesis 8 no relato do dilúvio. Sabe onde é que nós encontramos as mesmas figuras? No batismo de Cristo. A linguagem ela é parecida com o que ocorreu aqui. E lá no batismo de Cristo, o que está sendo inaugurado? A nova criação. Ok? A distinção entre o batismo de Cristo e Gênesis capítulo 1, versículo 2, é que aqui em Gênesis 1, 2, o Espírito pairava sobre as águas da criação, abrindo as asas como águia sobre as águas do abismo. No batismo de Cristo, o Espírito pousava sobre o próprio Cristo, nas águas do batismo. E a forma era como um pouso de uma pomba. Encontramos água, encontramos o pássaro aqui, a pomba, o Espírito Santo descendo sobre ele como um pouso de uma pomba, sinalizando que a nova criação começou. Outra coisa também interessante é porque o Espírito Santo é que cria vida e que inclusive nos dá nova vida. Nós precisamos em algum momento ter nascidos do Espírito. Ninguém é salvo se não nascer do Espírito. Então o que acontece? E o que é nascer do Espírito? É nascer de novo, é ser recriado. E a Escritura nos chama de quê? De nova criação, nova criatura ou nova criação. Para que uma pessoa seja salva ou recriada ou se torne nova criação, o Espírito Santo então paira sobre as profundezas do seu coração para gerar vida, para lhe criar novamente. E ele faz algo mais, ele habita em mim e habita em você. Isso é interessante porque há um outro sentido do Espírito pairando sobre a face do abismo. Isso fala da presença do Espírito no templo cósmico de Deus. A terra foi originalmente criada para ser um templo para o Senhor. Por isso que ele dá ordem para o homem criado à sua imagem, para que esse homem então se multiplique e a terra ficasse o quê? Repleta da imagem de Deus. A terra foi criada para ser um templo cósmico.
E vemos aqui o Espírito Santo presente, habitando esse templo cósmico. A aplicação disso na vida do povo de Deus e da igreja é que Deus habita nos seus filhos por meio do Espírito Santo. E nós somos chamados templos do Espírito, santuários do Deus vivo. E o Espírito Santo um dia não apenas pairou sobre os nossos corações, mas ele fez habitação. Ele fez habitação em nós. Ok. Meus irmãos, todos esses princípios nos trazem algumas aplicações. O que o relato da criação tem a nos ensinar? O relato da criação nos ensina muitas verdades. A primeira eu darei a você que ainda não é uma pessoa que está decidida a seguir a Cristo. Você gosta de ir para a igreja, mas você tem sua própria agenda, a sua própria vida. Você não sente necessidade de se render diante de Cristo. Permita-me ser ousado para o seu bem, mas você é uma pessoa extremamente atrevida e arrogante. Você não se envergonha de não se submeter àquele que toda a criação se submete? Aquele que é soberano e dá forma à terra que criou, a preenche de vida e a ilumina com o fulgor de sua luz. Você entende que se você não está quebrado é porque Ele não quis quebrar você. Se você ainda não foi modelado é porque Ele não quis te modelar. Não é porque você é forte o suficiente. Você é apenas um ousado e arrogante que imagina que pode guiar a sua vida do teu jeito e nos teus termos. Mas se um dia você não se curvar diante dele, voluntariamente, confiando em sua graça, você sentirá o poder que trouxe a terra do nada e foi modelada segundo o propósito dele, quebrando você e te forçando a quedar-se diante dele. O fato de Deus ainda não ter consumido você é que Ele te dá tempo. A cada vez que você vai a uma igreja e ouve o Evangelho, e você sai de lá determinado a seguir a vida fútil que você tem, não é que Deus está ignorando os teus pecados, Ele está te dando tempo. Então se arrependa. Ademais, o Espírito é quem gera vida e faz de nós uma nova criação. O que você precisa é do Espírito de Deus pairando sobre o teu coração. Mas o Espírito de Deus é o Espírito de Cristo. Lemos aqui na liturgia, Ele veio para anunciar a Cristo e para glorificar a Cristo. O que eu quero dizer é que o Espírito que pairava sobre a criação primordial, Ele irá pairar e habitar apenas no coração daquele que pertence a Cristo. Se você deseja ter esse Espírito que pairava sobre as águas, sobre o seu coração e habitando em você, você precisa se arrepender e se quedar diante de Cristo. Você precisa de Cristo. Então se arrependa, abandone a tua vida fútil, os teus prazeres transitórios, a imundícia do teu pecado, o teu orgulho, a tua arrogância, e se renda a Cristo, vá para Cristo. E a boa nova que eu acrescento ainda a você, é que se você conseguir fazer isso, é porque o Espírito Santo já habitou em você, e já fez de você uma nova criação. Porque ninguém consegue ir a Cristo, se pelo Espírito não for conduzido. Então, caro visitante, não resolvido por Cristo, mais uma vez a bondade de Deus aparece sobre você, chamando você ao arrependimento. Não saia daqui para viver a vida que você tem vivido. Saia daqui decidido viver uma vida rendida a Cristo. Aqui também há aplicações muito práticas, aplicações inclusive para pais e educadores cristãos. Veja, Moisés está ensinando que Deus criou todas as coisas e que o Espírito Santo envolveu a criação. O Espírito Santo na face do abismo. Isto é, o Espírito está ali mostrando que aquele mundo estava destinado a ter forma e a ser preenchido com
vida. Essa passagem nos ensina que não há espaço para o evolucionismo e materialismo na nossa vida e nem na educação dos nossos filhos. Não esqueça que Moisés está ensinando o povo e seus filhos. E mais do que isso, se lembra lá de Deuteronômio, que faz parte da coleção dos 5 livros escritos por Moisés? Lá em Deuteronômio 6, versículo 5 em diante, mais especificamente o versículo 9 em diante, que diz que o conteúdo da lei e Gênesis compõem os 5 livros da lei, deveria ser inculcado na mente dos filhos, se lembra? E tinha que ser inculcado em que momento? Ao andar, ao levantar, ao dormir, ao despertar e andando pelo caminho. Parece uma música, mas é o relato de Deuteronômio. Como assim? Moisés está ensinando os pais a criarem os filhos dentro de uma bolha. Exatamente. Os nossos filhos devem estar dentro de uma bolha. A bolha da palavra de Deus. E não dentro da bolha do mundo. As pessoas sempre estão dentro de bolhas. A pergunta é: que bolha é segura? É dever dos pais cuidar da educação dos filhos e ensinar isso. O que é inculcar a lei de Deus nos filhos? É inculcar que aquele mundo observado pelos filhos foi criado pelo Deus Todo-Poderoso. E lá em Efésios capítulo 6, versículo 4, Paulo vai dizer que a paideia cristã, a educação dos filhos, pertence aos pais. E ele dá ainda uma cutucada: é responsabilidade dos homens garantir que assim de fato acontecerá. O que eu quero dizer com isso, queridos, é que a partir das Sagradas Escrituras, qualquer modelo educacional que negue que Deus é criador é satânico e diabólico. É ensino pagão e infernal, mesmo que seja feito sorrateiramente. Escolas não cristãs, escolas não confessionais biblicamente. Nós aprendemos que toda escola é confessional. Se você não aprendeu ainda sobre isso, leia a apostila que o presbítero Cauê lhe deu e terça-feira vem aprender com o presbítero. Ele há de lhe ensinar. Mas veja, o que acontece em escolas não cristãs é que essas escolas estão ensinando os nossos filhos, ou os filhos daqueles que, ou por ignorância, ou de maneira incauta, ou por obstinação satânica, submetem os seus filhos a essa condição. E nessas escolas ensinam toda a área do conhecimento divorciado de um Criador. Ensinam matemática, a parte fora do conceito de unidade e diversidade em Deus. Como se ensinar 1 mais 1 fosse algo neutro, e não é. O fundamento da matemática é o próprio Deus triuno, uno e plural. Ensinam nessas escolas geografia, história e biologia sem a existência de um Criador, sem um governante divino. Ensinam a linguagem sem considerar que Deus se revelou e se comunicou. E nós temos linguagem, nós nos comunicamos, porque Deus nos criou com a capacidade de nos comunicarmos, mas Ele deseja que isso seja feito para a glória dEle. É uma ofensa contra Deus alguém falar que há um mundo criado e afirmar que não há um Criador. É errado ensinar que existe uma psique, uma mente humana que não foi criada à imagem de Deus. Ora, meus irmãos, que nome nós daremos a qualquer modelo educacional que tenta tirar Deus do mundo criado e nega a relação com Ele? Veja, Deus quer que o vejamos no mundo. Ele o declara que o seu Espírito estava sobre o mundo criado. Ele não apenas criou, mas o seu Espírito está sobre esse mundo. Não podemos falar do mundo negando a existência de um Criador. Vale a pena isso tudo para vermos os nossos filhos negando a fé, mas se tornando profissionais ricos e bem-sucedidos? A nossa preocupação é com dinheiro? O nosso Deus agora é Mamon? O que importa passar no Enem, cursar uma universidade renomada, ter uma profissão rentável e respeitável,
mas vê o seu filho negando a Deus e vivendo de maneira ímpia, mas sendo uma pessoa bem vista na sociedade do ponto de vista financeiro. Submeter filhos a uma educação naturalista é colocá-los para serem ensinados por doutrinas de demônios. Vivemos numa geração que dicotomiza tanto a vida que muitas pessoas nem percebem que já foram cooptadas por ideologias satânicas. Escolas não cristãs não ensinam a verdade da criação, ensinam o mito da evolução, ensinam que o universo ou sempre esteve aí, ou ele está numa condição estacionária, ou mesmo num processo contínuo de expansão e compressão, independentemente da teoria. Nenhuma escola não cristã ensinará que o mundo foi criado por Deus. Alguns professores mais religiosos, mas ainda materialistas, dirão que o universo foi guiado por uma força superior, ou que Deus criou todo o universo do tamanho da cabeça de um alfinete, mantendo numa compressão e com um aquecimento tão extremo que em um determinado momento explodiu e começou a se expandir. E vai dizer, você pode acreditar em Deus e pode acreditar nesse mito também. Quem prova isso? Ninguém. Mas há supostas evidências de que o universo está em expansão. Mas também é bem verdade que muitos cientistas não cristãos, inclusive, questionam a causa dessas evidências. Não há apenas um apontamento. E por que não há? Porque nossa observação dos fenômenos, a nossa observação é falha. Mas a Escritura não erra. Ela não falha. Contudo, no melhor cenário, ainda encontramos professores em escolas não confessionais, biblicamente, afirmando que você pode crer tanto numa coisa quanto em outra. Por quê? Porque ciência é uma coisa e religião é outra. Então não misture ciência com religião. Alguns pais que ainda dirão o seguinte: ele aprende lá que Deus não criou o mundo, mas aqui em casa eu ensino que Deus criou o mundo. E esses pais se sentem muito bem. Eles acham que estão fazendo muito. E eles dizem mais ainda. Eles dizem, afinal de contas, eu fui educado numa escola pública e numa escola não cristã. E eu não estou na fé hoje, eu não sou crente. O que esses pais estão afirmando? Que eles são o padrão da verdade. Que o que aconteceu com eles se repetirá com seus filhos. Na realidade, eles estão sendo nada mais, nada menos do que materialistas. E com um péssimo materialismo. São pais que são péssimos cientistas. Porque se eles olham para o próprio exemplo, e este é o fundamento para repetir com seus filhos, eles deveriam ampliar exatamente o escopo de sua observação. E o que nós vemos é que a maior parte de filhos de pais crentes, que são submetidos a uma educação satânica, a maior parte segue a Satanás. A maior parte segue a Satanás. A Escritura diz que os filhos de Deus seriam conhecidos pelos seus frutos. Nós temos mais de 40 milhões de evangélicos. Eu não vou nem questionar as características de cada movimento evangélico. Mas quais são os frutos? São frutos exatamente de pessoas que foram educadas assim, que elas não conseguem relacionar a fé às suas ações, porque elas aprenderam a manter essa dicotomia. São pessoas que estão lá no carnaval, na imundícia do pecado e dizendo que creem em Deus. E foram ensinados pelos pais que poderiam responder uma prova do Enem de acordo com pressupostos materialistas e ainda assim poderiam ser bons cristãos e servos de Deus. São pais que arrotam falsa sabedoria e acabaram vomitando a própria comida imunda que se empanturraram, mas que acham que é o que vai nutrir os seus filhos. Moisés não queria que o povo de Israel fizesse isso. Moisés era estudado, mas ele diz, olha, tudo que está na lei deve ser inculcado nos vossos filhos. Quando? Em todo o tempo. Sentado, ao levantar,
Os nossos filhos precisam estar sobre a bolha da palavra de Deus. Ah, mas os meus filhos são fortes, eles irão para o mundo e eu estou ensinando em casa e eles vão revolucionar. Nem você revoluciona. Você é um pai preguiçoso que não tem nem tempo para educar os seus filhos. Você vai ter tempo para desfazer os sofismas de Satanás no coração deles para tentar construir a verdade de Deus. Pare de mentir. Mas saiba, o nosso Deus quer que no coração dos nossos filhos haja um fundamento firme e sólido, onde a verdade criacional, ela não competirá com outras ideologias, ela julgará as demais heresias. Há mais uma aplicação aqui, meus queridos irmãos. Agora uma aplicação para as nossas famílias, especialmente famílias que estão estragadas pelo pecado. Homens e mulheres que estão num relacionamento conflituoso. Pais que estão num relacionamento conflituoso e que não veem solução para as suas vidas e nem para o seu casamento. Eu tenho batido nessa tecla ao dizer que se você olha para o seu casamento e para a sua vida quebrada e você não consegue ter esperança, é porque você está olhando da maneira errada, você está tomado por incredulidade. E por quê? Você consegue olhar para esse texto da criação, vendo essa terra vazia, informe e com as trevas sobre a face do abismo, e posteriormente você vê que o Deus que a criou a modela, tornando no mundo belo como nós enxergamos, que até mesmo a feiura do pecado não é capaz de estipar a beleza desse mundo? Você consegue ver a soberania de Deus nisso tudo? Num Deus que modela uma terra informe e vazia e preenche de beleza e de vida? Se você acredita nesse Deus soberano, Ele não pode redimir o teu casamento? A voz poderosa da criação não é eficiente para restaurar a tua vida? O problema está na palavra dele ou na tua incredulidade? Se você olha para os teus pecados, as tuas quedas, a ruína da tua vida ou do teu lar, e você não consegue ver esperança, é porque você está olhando apenas para si. Você está encurvado sobre você mesmo. Mas eu te chamo a olhar para fora, a olhar para o Deus que criou os céus e a terra do nada, e do Espírito que paira sobre essas águas. E desafio você a confiar que Ele é soberano. E sendo soberano, a tua vida também pode ser modelada e preenchida de verdade, beleza e graça. Você acredita nisso? Jovens, vocês acreditam nesse Deus Criador? João escreveu aos jovens em sua época dizendo: jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. E a palavra de Deus habita em vocês e vocês têm vencido o maligno. Mas vivemos uma época de jovens fragilizados. E são fragilizados porque pararam de confiar na voz desse Deus soberano e criador. E muitos jovens se entregaram a várias outras vozes no mundo, porque nesse mundo há muitas vozes tentando competir com a voz de Deus. Mas só a voz de Deus é capaz de pegar uma terra informe, vazia e de trevas, e encher de beleza. Ouça a voz do Senhor. Ouça a voz dele que é pregada todo domingo. Ouça a voz dele lendo as Sagradas Escrituras. Ouça a voz dele, meus irmãos. Vocês precisam. E uma última aplicação a todos nós, meus irmãos. O mesmo Espírito que pousava no abismo primordial e trouxe tudo à existência,
é o mesmo Espírito que nos deu vida e habita nos nossos corações. Você consegue perceber as implicações disso para a nossa vida e piedade? Esse é o Espírito que Cristo fez habitar em nós. Você já imaginou se você fosse transportado por algum momento e você pudesse ver o invisível e olhar então aquele abismo do lado de fora, aquela terra informe, aquele oceano profundo e escuro, e vendo aquele poderoso Espírito que pairava sobre a terra, preparado para atacar, preparado para trazer todas as coisas à existência, você não ficaria fascinado? Certamente. Você seria tomado de admiração. Veja, meus queridos irmãos, esse Espírito maravilhoso habita em nós. Aqui se cumpre o que está lá em 1 João 4,4. Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você ainda duvida disso? Quais são as implicações disso para a nossa caminhada e lutas diárias? Veja, que maravilhosa bênção nos concedeu o nosso Redentor, o Senhor Jesus Cristo. Ele fez habitar em nós o seu Espírito. E Ele colocou esse Espírito como penhor do seu retorno. Um dia o Senhor Jesus Cristo voltará. E sabe por que a destruição não nos alcançará mais? Porque o próprio Cristo colocou sobre nós o seu selo, que só será aberto no nosso encontro com Ele. O Espírito de Cristo habita em nós. O Espírito que trouxe o mundo à existência. O Espírito que levantou Cristo dentre os mortos. O Espírito que nos regenerou e nos deu vida. O Espírito que geme por nós em nossas orações, intercedendo por nós. O Espírito que nos santifica. O mesmo poder que atuou na criação, o mesmo poder que está em nós. Que implicações temos aqui para a nossa piedade? Muitas, meus queridos irmãos. Essa semana será talvez difícil para você. Muitos obstáculos, doenças, desafios, tentações, lutas, aflições diversas, talvez tragédias. E sabe por que você não vai ser destruído? Sabe por que o seu coração não se tornará um caos? Porque Ele fez habitar em mim e em você o seu Espírito. O que nós precisamos é crer, meus queridos irmãos. Nós precisamos crer. Nós apanhamos muito em nossa caminhada cristã, não é porque não tenha poder suficiente para nos envolver e nos santificar. É porque nós não fazemos uso disso. É porque somos incrédulos. É porque negamos isso no nosso coração. Mas eu desafio você a exercitar esse Espírito que habita em você. A Escritura nos chama a sermos cheios do Espírito Santo. E sabe como isso é feito? Por meio da palavra, por meio da oração. Resolva caminhar na dinâmica do Espírito. Busque ser santificado por Ele. Faça uso dos meios de graça. E ore ao Senhor para que a tua confiança nesse Espírito tão poderoso seja uma confiança viva e eficaz. E aí você pode perguntar, mas pastor, como é que eu sei que eu estou caminhando na dinâmica do Espírito? Lemos aqui, o Espírito ele vai nos conduzir a toda verdade. E ele há de glorificar a Cristo. Quanto mais cheios do Espírito, mais cheios de Cristo, amando mais a Cristo. De maneira prática, quando você buscar ser cheio do Espírito, a tua devoção com o Senhor vai ser afetada. E quando você perceber que você ama muito a Cristo, você vai perceber algo muito espetacular e poderoso. Ninguém pode dizer Senhor se não for pelo Espírito dele. Você não pode amar o Senhor Jesus Cristo se não for pelo Espírito dele. Não há poder no mundo, nessa terra, que leve alguém a se curvar diante de Cristo, que não seja pelo Espírito de Deus.
A tua devoção só será verdadeira e real pelo poder dele. É necessário o poder que criou todas as coisas, que trouxe tudo à existência e que nos ressuscitou para produzir em nós a devoção necessária por Cristo. Peça isso. Ore por isso. E viva nesse maravilhoso poder do Espírito Criador. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém. Vamos orar. Bom e gracioso Deus,